Me faça saber neste momento o teu caminho, Amém. para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Aleluia. E considera que essa nação é o teu povo. Amém. Que lindo. 14, uma outra pessoa. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu Amém. te darei descanso. Agora eu quero que todos vocês prestem atenção no verso 15. Esse verso é o verso-chave para nós nessa manhã. Cris, como que está na sua Bíblia? Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Se a tua presença não vier com a gente, Oh Deus. a gente não quer sair desse lugar. Amém. 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 Agora Jesus. preste atenção, lê o verso 16, baby, por favor. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura que andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Em outras palavras, não é a tua presença que faz a diferença na vida da gente. Amém. 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 Se nós continuarmos lendo a passagem bíblica na história de Moisés, quando Moisés desce no monte, diz assim, ele não sabia que a pele do seu rosto brilhava, porque ele havia estado na presença de Deus. Existe algo na nossa vida, gente, que a gente não percebe sobre nós mesmos. A gente não percebe o quanto Deus já nos mudou, quanto Deus já nos transformou. Mas as pessoas de fora percebem. E a gente mesmo, muitas das vezes, fica assim, nossa Deus, está tudo tão ruim, Deus, estou tão fraco, Deus, eu me sinto doente na fé, Senhor, parece que as coisas não vão do jeito que eu queria, Senhor, parece que as coisas não vão para frente. A gente está vendo isso. E tem gente olhando para você e dizendo assim, não sei como é que o Rogério consegue. Eu não sei como é que a porta se abre para Zezé. O Denilson está sempre rindo, como que pode? A pessoa está te vendo, por exemplo, a Cacilda, ela escreve lá no grupo, coloca aquelas mensagens, você fala, essa mulher é uma mulher de Deus, é cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Mas você mesmo se sente derrotado. É. Tem um pastor americano que uma vez ele falou algo muito interessante, ele falou assim, você vem para o culto, chega aqui, você sai daqui alegre, o culto foi motivado, teve música, louvor, teve palavra. Ele fala, eu saio daqui, eu vou para casa, eu estou vazio, eu estou cansado, eu suei o tempo todo, eu chego em casa, minha vontade é deitar e ficar quieto. E uma vez eu perguntei para Deus, por que isso? Por que as pessoas parecem, vêm aqui como uma sobremesa, um bolo, sai, e eu saio cansado. E ele foi lendo a palavra, ele começou a prestar atenção em algo. Aquela unção que ele pregava, aquele poder, aquela manifestação do culto, é como que ele estava, como que um jarro de água botando nos copos. Então, os outros estavam recebendo, mas ele sentia que dele estava sendo tirado. E ele começou a prestar atenção nos cultos, a partir daquele dia, na palavra, na Bíblia, que Paulo vai falar assim, olha, vocês em Cristo são maravilhosos. Jesus é tudo na vida de vocês, mas nós apóstolos, não os apóstolos modernos, do tempo de Cristo. Nós somos o restolho da humanidade. Vocês são fortes em Cristo, nós somos fracos. Vocês são ricos em Cristo, nós somos pobres. E Paulo começa a descrever uma situação e fala, eu passo fome, eu não tenho roupa, eu não tenho onde dormir, e vocês não, parece que Jesus está tudo na vida de vocês. Quando você quer ser, você vai entender por que esse jarro está aqui. Quando você começa a se encher de Deus,
é porque vai chegar a hora que você vai despejar na vida de outras pessoas. Só que funciona como que, vamos supor, uma cachoeira. Você vai lá, pega aquele vaso, uma bacia, né? Lembra do tempo antigo que as bacias de alumínio assim? Isso não é do tempo da crise, não, só nossa. Você enchia de água, né? Aí fazia qualquer coisa com aquela água. Cozinhava, lavava pé, tomava banho, lavava roupa. Tinha que encher a bacia de novo. Você está nas mãos do oleiro. Amém, aleluia. Nesse trabalhar de Deus. Amém, Jesus. A pessoa ora assim, eu queria ter dom espiritual. Para quê? Eu queria ser cheio de Deus. Para quê? Porque os frutos não é para você. Quando Deus te dá um dom, é porque alguém precisa ser alcançado com esse dom. Amém. Porque o dom é para a edificação da igreja, não é edificação própria. Então, quando você quer algo de Deus, você está indo na fonte. Estou indo aqui pegar essa água. Viu? Vou encher de Deus. Espera aí, vou encher de Deus. Aproveita. Aí eu vou para casa. Eu vou guardar os dons. E vou enterrar ele. E Jesus disse que isso um dia vai ser cobrado. Na parábola dos talentos. Quando Deus te dá algo, não é para ficar enterrado, é para você tirar. Amém. Zezé, está precisando de uma oração? O Senhor te abençoe e te guarde. Olha, está precisando de uma oração? O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Glória a Deus. Amém. Vinho novo, edição nova do Senhor, renovo do Senhor. Amém. Você vai Amém, se sentir Jesus. cansado e vazio. Você saiu carregando um vaso, passando para os outros. Por quê? Não, mas você é o vaso. Você é o vaso. Amém. Porque você sabe que não depende de você. Você vai ter que todo dia Ele é a ir na fonte. e crer. Amém, Jesus. Essa é a caminhada da fé. Amém. Todo dia você vai ter que ajoelhar e falar, Senhor, me dá mais graça. Amém. Lembra de Jesus? Yes. Muitas pessoas falam da crucificação. Jesus começa no Getsemane. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Que eu não venha passar por isso. Se é possível, Senhor, tira esse sofrimento da minha caminhada. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por que você quer ser um vaso usado nas mãos do oleiro? Por que você quer ser usado por Deus? Por exemplo, eu podia nessa manhã ir numa igreja, a gente já foi numa igreja grande, lá no Brasil, você entra, senta, assiste o culto, beleza, acabou, saiu, vai embora. Vai para o restaurante, vai passear, vai na praia. Você não fez absolutamente nada. É igual você ir no hospital, você chega lá, vê todos aqueles doentes. Nossa, que bonito. Olha, o hospital aqui é bacana, hein? Olha, construído. Sai e vai embora. Você não fez absolutamente nada. Você entra na casa das pessoas. Olha, tem um cafezinho aí com pão de queijo? Olha, que bênção. Você vai embora. Você não fez absolutamente nada. Isso não é ser vaso nas mãos do oleiro. E Moisés fala nessa passagem aqui, Senhor, é a tua presença. Amém, aleluia. Que me faz diferente de Amém, todo Senhor. o povo dessa terra. Sim, Jesus. É a tua presença. Aonde eu vou, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me faça sair desse lugar. Onde você vai, você tem que falar, Senhor, a tua presença vai comigo. E aí a gente vai começar a olhar onde a gente tem andado. Então teve um irmãozinho, uma vez ele foi para o motel com a esposa. Era dia de namorado, né? Aqueles negócios. Pastor, nossa, é uma lua de mel. Você acha que o Espírito Santo está naquela cama? Você acha que o Espírito Santo entrou contigo naquele quarto? Ué, pastor, mas que isso? Não, porque a Bíblia fala sobre Deus julgar o leito conjugal. Você acha que você entrou lá, o Espírito Santo entrou com você e se agradou daquilo? Eu podia ter ido no hotel, eu podia ter ido para uma praia,
Eu podia ter procurado um local apropriado, passar o fim de semana com a minha esposa. Aí você começa a Senhor, a tua presença está comigo nesse lugar? Irmão, você tem que perguntar, falar, Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me faça ir para aquele lugar. E aí você vai começar a ter sensibilidade na sua vida, não é sua, é do Espírito Santo. E você vai começar a ver se que tipo de conversa eu não quero. Ah, você agora virou santarrão. Não, não é isso. É o Espírito Santo que está na minha vida. Amém. Ele começa a borbulhar em você. Ele começa a te mostrar que tem coisa errada. E tem, por exemplo, você já viu esse negócio assim? Eu vi aquela pessoa, meu santo não bateu com ela. Já viu isso? E até um negócio, às vezes é o Espírito Santo já te falando. E muitas das vezes nós não vamos dar ouvido e se chama desobediência. Aí aqui entra algo muito importante. Vá para a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu já vou mencionar essa passagem bíblica. É a segunda que a gente vai ler. Romanos no capítulo 8. Vamos imaginar o seguinte, que eu coloquei um balde de tinta sobre a porta e deixei a porta meio que aberta. Qualquer pessoa que for passar naquela porta e abrir aquela porta, aquele balde de tinta vai virar em cima dela. Não tem como você abrir a porta e o balde não cair. É como que uma lei da gravidade. Ela está ali em cima, na hora que abrir o balde vai cair. Assim é a desobediência a Deus. Você não está atraindo maldição para você. Você vai sofrer a consequência da desobediência. Alguém não vai praguejar sobre mim, não está vindo de fora. Sou eu abrindo a porta e o balde caindo em cima de mim. A consequência vai vir. É igual você plantar aipim, mandioca, né, macaxeira, e esperar colher abacaxi. Você não vai colher abacaxi. Você vai colher o que você plantou. Ah, pastor, me amaldiçoou, nasceu um abacaxi no lugar da macaxeira. Não foi diabo, não foi abacaxi, não foi maldição, não foi mal olhado, foi o que você plantou. Toda desobediência tem uma consequência. Lembra, nossos pais, naquela época o negócio era mais feio. Menino, não vai lá. Aí eu me lembro, tem um vídeo que ela assistiu outro dia, que a menininha fala assim, você sabe o que é o poder da mãe? A mãe tem um super power. Ela pegou um chinelo. É essa chinela. E falou, não adianta você escapar. Pode correr, que o chinelo vai te alcançar. Isso é o que Deus fala para Moisés. Moisés, existe bênção e existe maldição. Uma vai te alcançar e vai te pegar. É igual o superpower da mãe, vai olhar aí. Então existe coisa, gente, que é consequência. Mas eu quero que você olhe agora Romanos 8. Por que a nossa vida foi mudada em Cristo? Vamos começar no verso 1. E cada um pode ler um verso se quiser. Vamos até o 16. Vou começar. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez. Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne perniciosa e no tocante ao pecado, e com efeito concedeu Deus à carne o pecado. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne.
mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Fico sempre dormindo. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí, minutinho aí. Gente, presta atenção nesse verso 9 em cada Bíblia de vocês. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aí, olha. Vocês não estão debaixo do domínio da carne. Carne significa os desejos que a nossa natureza caída tem. Mas vocês estão debaixo do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aí o que diz o verso 9? Quem completa? Se alguém não tem o quê? O Espírito de Deus. Esse tal não é dele. Você não pertence a Cristo. Vou voltar a falar sobre isso, mas vamos continuar. Continua o 10 alguém aí. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentro dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês, olha aí, ó, não receberam um espírito que vos escravize novamente, para ter temor, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele morremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui agora a gente vai fazer uma conexão, porque quando Moisés fala, Senhor, se a tua presença não vai conosco, o Espírito Santo não era dado naquele tempo. O povo não tinha isso que nós temos hoje em Jesus Cristo. Então o que acontece? Você vai se lembrar de João, Evangelho de João capítulo 1, que fala assim, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, recebeu a Jesus, o Verbo encarnado, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. A saber, todos que creem no seu nome. Lembra, ele falou, se a tua presença não for conosco, então é como eu dizer assim, fica em pé, bebê, eu vou andar com a Zezé por aí. E quem vê ela está me vendo. E mesmo que eu seja invisível, não está me vendo, mas minha presença está com ela. E pode sentar. Com Jesus, não. O Espírito Santo veio encher o vaso, veio encher a tua casa, veio tomar lugar na tua vida. Você não anda por aí, igual a pessoa fala, tem uma porção de anjo do meu lado. O mais importante está dentro de você. Amém. Então eu vou ilustrar para você entender o que eu estou falando. Eu tenho uma filha. Até onde eu saiba, só uma até hoje. Graças a Glória a Deus. Deus. Nós somos praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo.
Se eu fizer um teste de DNA e ela fizer um teste de DNA, vai acusar que eu tenho uma filha. Você sabe aquela expressão, procurar uma agulha no meio do palheiro? No meio de 8 bilhões de pessoas, o meu DNA vai cruzar com o DNA dela, mesmo que nós estejamos misturados entre 8 bilhões, no meio do palheiro. Vai dizer, eles têm um link, eles têm um elo, aqui é pai e filha. Isso é que o Espírito Santo faz conosco, com Deus. No meio de uma multidão, Paulo fala, Deus sabe quem pertence a ele. Você recebeu uma semente de Deus em Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Amém. E a Bíblia fala que isso é o selo da tua redenção. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque me foi dado o Espírito Santo. Bem, como você sabe que você tem o Espírito Santo? É fácil. Já teve vontade de fazer algo, mas você não fez? Ou você não teve vontade de fazer algo, você acabou fazendo e você fala, isso não fui eu. Alguma coisa dentro de mim, olha, parece que eu ouvi uma voz, teve um pensamento. Olha, eu era para passar naquela rua e não sei porque eu senti que eu tinha que ir pela outra. E lá teve um acidente. É o Espírito Santo. Amém. Isso é que fala, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Amém. Mas Paulo diz assim, eu na minha carne, nos meus desejos de ser humano, vou estar oposto a Deus. E por isso nós vamos sentir uma guerra interior. E Paulo fala, o bem que eu queria fazer, esse eu não faço. O mal que eu não queria, eu acabo fazendo. Olha que coisa ruim que eu sou. Mas graças a Deus, porque através de Jesus Cristo, eu tenho o perdão dos pecados, Amém. eu tenho o Espírito Santo em mim, e eu posso recomeçar, reconstruir, restaurar, eu posso fazer. Vou começar de novo. Deus tem uma nova chance. Amém. Mas o que eu quero falar para vocês é isso aqui, olha. Por isso eu li a história de Moisés. Se a tua presença, Senhor, não estiver comigo, não vale a pena eu estar num culto nessa manhã. Se a tua presença não for comigo, não adianta eu ir na igreja. Senhor, quando eu entro no hospital, se a tua presença for comigo, não importa o que vai acontecer, não importa o laudo que o médico vai dar, Deus vai restaurar, Deus vai reconstruir. Por quê? Porque Jesus diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não depende de mim, mas ele fala, o mesmo Espírito que Jesus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está em você. Amém. Por isso nós cremos na cura. Amém. Por isso nós cremos em perdão de pecado. Por isso nós cremos que a pessoa não está muito bem, mas Deus pode restaurar ela. Amém. A pessoa anda por uns caminhos errados, nós cremos que Deus pode libertar ela, por causa do Espírito Santo que Amém. habita em Jesus. nós. Amém. E que eu quero falar para vocês nessa manhã, e que vocês lembrem-se do exemplo que eu dei. Todo dia eu tenho que ir na fonte. Quem é a fonte? Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual é a minha obrigação? É igual uma disciplina. Eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia quando eu não tenho vontade. Eu não tenho tempo para me orar em casa. Então quando eu estiver dirigindo, eu oro. Só não fecho o olho, mas oro. Pode. Eu vou cantar o hino. Muitas das vezes, gente, a música, ela toma a tua mente e o teu ser. A música é uma oração. É uma adoração. E você está dizendo, Deus, eu te agradeço. É como que você para num tempo e no espaço. Você, naquele momento, é como que você fecha a porta para as preocupações, para os desgostos, para as experiências ruins, para os traumas. Naquele momento é como que, sim, é uma fagulha. Senhor, eu te agradeço. É como que uma existência sua conecta com a existência de Deus e você faz uma adoração sincera.
Como eu sei que é sincera, você não tem nada para esconder. Você veio do jeito que você é, com tudo que você carrega, mas você fala, Senhor, eu estou aqui, eu peço a tua bênção. É como um pecador que entrou um dia no templo e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E nem olhar para o céu ele olhava. E Jesus disse, naquele dia ele saiu de lá justificado. Amém. Nós não precisamos, gente, de aparência. Nós precisamos carregar a presença de Deus. Amém. Amém. Qual é a diferença? Que quem carrega a presença de Deus é aonde você vai. Você não vai só, a presença de Deus não vai só no domingo de manhã no culto. Eu vou ali na igreja, eu vou vestir o meu paletó, 2 horas. Nós estamos na presença de Deus. Acabou, eu estou no paletó, fica aí, eu vou viver minha vida. Isso não é ter presença de Deus. Presença de Deus levanta contigo, trabalha contigo, anda contigo. O que você fizer, você tem que carregar a presença de Deus. Amém. Amém. Mas lembra nessa manhã que eu te falei do dom. Se você tem a presença, você vai ter dons. Então é sinal que tem alguém precisando ser abençoado através da sua Amém. vida. Amém. Você é a resposta de oração de alguém. Eu me lembro de uma pessoa dizendo que cumprimentou a outra, isso foi lá no Brasil, e bateu-se no ombro dela. E falou, rapaz, que bom te ver aqui, Deus te abençoe, e bateu-se no ombro dela. E passou assim, uns 5 minutos de conversa, a pessoa parou assim, disse assim, cara, você tem algo diferente na sua vida. Porque eu estava com a dor aqui, depois que você me tocou, sumiu. Amém. Glória a Deus. A pessoa não orou, a pessoa não repreendeu, a pessoa não fez nada, ele só cumprimentou. É a presença de Deus que você Amém. carrega. Amém. Glória a Deus. Não somos nós, gente. Nós somos como esse vaso de barro. O ser humano é ser humano em qualquer lugar. Nós somos ruins, nós somos pecadores. Mas é a presença de Deus que faz a diferença na nossa Amém. vida. Jesus. Cria uma disciplina de oração. Cria, você não pode ler Bíblia? Põe ela para tocar no carro. Põe ela para você ouvir. Se encha da palavra Amém. de Deus. Senhor, eu estou aqui. O Senhor quer me usar para a tua glória? Eis-me aqui. Amém. E nos dia a dia você vai ver que você vai estar alcançando pessoas para Cristo. Amém. Jesus. Um bom dia seu vai fazer diferença na vida de alguém, porque você vai estar cheio de Deus. Não confunda com os teus pensamentos, sentimentos e emoções. Isso somos nós, o ser humano. Deus é eterno. Deus é constante. Deus não precisa da tua emoção para te abençoar ou te usar. Eu estou me sentindo fraco. Deus não depende da tua fraqueza. Ele age acima da tua fraqueza. Glória a E ele Deus. fala, a minha graça te basta, Amém. porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar?